Saiu o relatório que muita gente estava esperando lá do incidente grave entre o 737 MAX da Gol e o carro no aeroporto do Galeão. Sim, demorou um pouquinho, mas saiu, a gente vai entender nesse vídeo o incidente que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2025 e simplesmente são mais de 100 páginas. Por sorte, mais de 50 é só para encher linguiça mostrando casos antigos. Eu já vou adiantar para vocês, é completamente ao contrário do que muita gente imaginou, inclusive eu me incluo nessa história aí. Para quem não lembra, aconteceu durante a decolagem da pista 10 do aeroporto do Galeão, no período noturno, quando um avião da Gol acabou atingindo um carro de serviço que estava parado ali no meio da pista, sem feridos para ambos, mas olha, tem uma surpresa, especialmente no carro. Sem bromation, pulando para a parte que todo mundo quer saber, o veículo em questão era uma picape pertencendo à empresa Predial Soluções Integradas. Esse é o nome da empresa, membro do grupo GPS, que presta serviços de infraestrutura e manutenção para o aeroporto do Galeão. E esse veículo tem um Giroflex que não serviu para praticamente nada, mas a gente vai contar essa história, todos esses fatos ao longo desse vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar fazer bem resumido. A comunicação entre torre, avião e carro foi mantida normalmente até certo ponto, você vai entender comigo também. O relatório revela exatamente onde, qual é o local e como aconteceu essa colisão. E no chamado Aerodrome Chart, carta do aeródromo, existem pontos de riscos de colisão. Mas preste atenção, calma. Esses pontos são identificados e todos na operação têm conhecimento disso. São chamados de pontos cegos para a torre de controle. E como que resolve isso? Simplesmente é só cortar as árvores. A colisão ocorreu entre as taxiways Bravo Bravo e Charlie Charlie. Note a distância para a torre, mais de 2 km em linha reta, mas é claro que eles têm câmeras de vigilância com zoom para chegar em todos esses pontos. Agora vamos para a parte nova, novidade. Ao avistar o veículo parado no centro da pista, o piloto em comando tentou realizar um desvio à direita. Olha só, porque nas primeiras horas após o acidente, a informação que havia sido divulgada é que o piloto não tinha visto o carro. Não sei se realmente ele não viu, ele falou outra coisa, ou foi apenas ali uma instrução da própria Gol para não falar. Bom, temos essa nova informação. E detalhe, o choque aconteceu a uma velocidade de 156 nós, praticamente no momento da rotação, onde o avião, se ele tivesse um pouquinho mais rápido, tivesse ultrapassado a velocidade, o piloto não teria a opção a não ser decolar. Aí o final poderia ter sido sim muito diferente nesse caso. A sorte foi que o veículo passou exatamente entre os trens de pouso da aeronave. Reparem bem nessa imagem em 3D que está lá disponível no relatório, que inclusive eu vou deixar o link na descrição para você ver completo, que ele é bem grande. Tem um outro render que mostra que o impacto foi entre a junção da asa e a fuselagem. Um carro mais alto poderia sim ter atingido ali tanques de combustível, motor, e o final iria ser diferente. Isso não é achismo, está no próprio relatório que afirma que o piloto em comando tentou desviar apenas 0,5 segundo antes do choque, o que fez sim uma grande diferença da forma com que ocorreu o impacto. Lembra daquele caso da Japan Airlines? Basicamente ali foi algo muito parecido, só que no caso da Japan o avião acabou pegando fogo. Para agora, como é super importante a caixa preta de dados, muito mais eficiente do que qualquer outro sistema de registro de dados. Caixa preta de dados é fundamental, já comentei em alguns vídeos aqui recentes. Agora presta atenção nessa informação. Um dos ocupantes do veículo conseguiu abandoná-lo antes do impacto. Eu vou contar a questão dos minutos ali como aconteceu isso. O outro ocupante se deitou nos bancos e ficou preso às ferragens em razão do amassamento na cabine. Calma, gente, eu já sei qual é a sua pergunta e o relatório. E assim, ele não vai responder exatamente isso, mas a gente vai chegar lá nesse aspecto. Vamos falar sobre a torre, então, que é o que importa nesse relatório. No que diz respeito à ergonomia da sala da torre de controle, a comissão lá do CIPAER constatou que a estação de trabalho ocupada pelas posições operacionais da torre e controle de solo estava posicionado abaixo da linha de visão adequada aos controladores de tráfego aéreo, independente das características individuais de cada profissional. Ou seja, mais um errinho que é uma sucessão
nesse incidente. O próprio relatório afirma que é inadequada a forma com que os controladores trabalham no aeroporto do Galeão e dentro dos aspectos psicológicos não existe muito a acrescentar nessa parte em relação a esse incidente. No máximo que o nível de atenção estava mais baixo devido ao pouco movimento de aeronaves naquele momento. Mas calma que isso vai mudar em breve, eu estou seguindo aqui como está descrito no relatório. Já em relação aos pilotos e aos motoristas do carro, nenhum aspecto psicológico negativo foi encontrado que poderia ter afetado a operação. Essa questão de parte psicológica é para desmistificar aquelas teorias da conspiração, que, nossa, tinha alguém a bordo, aí os controladores queriam, você sabe, acabar com a vida dessas pessoas. Essa é a questão do psicológico, tanto dos controladores como dos motoristas. Tentando entender então a parte da operação agora, que é a mais importante. O veículo entrou em contato com a torre de controle solicitando o ingresso na pista 10 a fim de fazer o quê? Um serviço de manutenção. E após terminar, foi solicitado, claro, que eles reportassem o fim dos trabalhos. Só que lá na tela do controlador da torre tem um sistema onde a tela deveria estar bloqueada, ficar bloqueada até o fim do trabalho desse veículo de solo. Preste atenção. Justamente para deixar claro que a pista estava o quê? Ocupada naquele momento, não podendo ocorrer a liberação da decolagem em nenhum momento. O principal erro está agora, neste momento. O controlador desbloqueou a tela sem a confirmação que o carro havia liberado a pista. Sim, isso aconteceu. E a autorização para a decolagem da pista número 10, no caso do avião da Gol, só que o carro ainda estava lá, não tinha confirmação se estava liberada a pista. Nesse momento, o supervisor não percebeu que o controlador havia feito um procedimento errado, pois esse supervisor estava utilizando o telefone celular. Pois é, só que esse já havia terminado o turno, só que estava lá na torre, ou seja, era melhor não estar lá. O controlador virou para o supervisor e perguntou se o carro havia saído da pista, e o supervisor falou que não. Logo ele falou, ai meu Deus, mas não pediu para o avião da Gol abortar a decolagem em momento nenhum. Enquanto isso, o avião já estava ali posicionado para iniciar a decolagem. Essa informação também é extremamente crucial. O avião da Gol iniciou a corrida de decolagem 3 segundos após o controlador se recordar que havia um veículo na pista e o Gol estava a 2.039 metros do carro e foram longos 34 segundos entre o início da corrida de decolagem até o momento do impacto. Lembrando que o controlador sabia do carro na pista e simplesmente não fez nada. Outro número muito importante, 6 segundos após a corrida de decolagem, o supervisor na torre chamou o veículo de solo pedindo então a liberação da pista. Mas o controlador não verificou a posição do mesmo. Tampouco informou que havia um avião decolando naquela mesma pista. Neste momento, o Gol estava a 50 nós, o que possibilitaria tranquilamente abortar a decolagem com segurança. Não me pergunte por que o controlador não fez isso. Nem o relatório consegue determinar a razão psicológica que ele fez isso. A distância era de 1.912 metros entre o avião da Gol e o carro. Só que o carro falou que iria livrar a pista 17 segundos após ser solicitado pela torre e o impacto ocorreu 15 segundos depois. Era praticamente impossível ligar aquele carro, provavelmente ele estava desligado, né? Ligar aquele carro e sair da pista em tão pouco tempo. O Gol avistou o carro a 185 metros do mesmo e teve ali 0,5 segundos para desviar antes do impacto. E o relatório mostrou que ele fez esse desvio evitando uma coisa que poderia ter sido bem pior. Em momentos após o ocorrido, os controladores simplesmente da torre ali do solo ficaram tentando entender o que aconteceu, completamente normal. Um falou que o avião não estava autorizado a decolar, outro falou que estava, o primeiro questionou se não era autorização para ingressar na pista e ficar ali no ponto de espera, aguardando para a decolagem, e o outro falou que o Gol já estava decolando. Olha só a confusão. Segundos após, um dos ocupantes do carro contactou a torre e confirmou a colisão, também como o piloto da Gol fez. O relatório é bem grande, tem muitas partes teóricas e muitos exemplos de como devem ser outros procedimentos, outros fatos que ocorreram, outros incidentes, até acidentes.
fica bem grande, são mais aí, acho que 50 páginas só disso. No final, tem uma espécie de resumo contendo os principais erros nessa operação, que já ficou muito claro, né? Primeiro, claro, foi o que? Autorização de decolagem com um veículo de solo ainda no meio da pista. Procedimento errado com o desbloqueio dessa tela por parte da torre, sem a confirmação de uma pista livre, que não deve ser feita assim, existe um manual para isso. Distração com o uso do telefone celular, clima informal com baixa carga de trabalho, e o controlador também não utilizava um chamado audiofone, o que eu acredito que seja, no caso, fones ali de ouvido, que também deveriam ser utilizados. Estava de maneira irregular. Também houve bastante negligência nessa operação naquela noite de fevereiro na Torre do Galeão. O uso do telefone celular é proibido, mas a gente não sabe se acontece só nesse caso ou acontece em outros casos. Vamos ver. Portanto, as nossas suspeitas, né, vamos falar assim, foram todas por água abaixo. Acho que ninguém conseguiu imaginar que fosse tanta coisinha acontecer lá na torre. Não tem nenhuma relação com o avião da Gol, tampouco ali com o motorista do carro que estava apenas seguindo as ordens. Mas sim uma sucessão de erros na torre de controle, e foram muitos, mas muitos erros. Para abortar a decolagem, durante a entrevista, os investigadores que perguntaram lá aos controladores, eles não souberam explicar a razão desse erro crasso. O controlador pediu para o carro livrar a pista e havia entendido que a pista já estava livre. Olha só. Mas lembrando que foram 14 segundos entre o pedido da torre e o cotejamento por parte do carro. E para piorar, entre a confirmação do impacto, foram 2 minutos e 26 segundos até a declaração de emergência feita pela torre do aeroporto do Galeão, completamente inadmissível. Isso tem que ser imediato, está nos procedimentos. Tanto que o supervisor, segundo o próprio relatório, afirma, não estou inventando nada aqui, ficou literalmente parado sem saber o que fazer. Cara, chega a ser bizarro. Esses caras são treinados para esse tipo de situação. Os controladores não sabiam o estado que estava o jato, tampouco ali a caminhonete ou a situação dos passageiros, se havia fogo, eles não sabiam. Por isso essa demora também foi absurda. Imagina se o avião tivesse em chamas, como aconteceu lá no caso da Japan Airlines. Mas claro, o Japan bateu com outro avião, foi outro esquema, mas foi uma colisão também, né? O próprio relato dos bombeiros fala que havia possibilidade de chamas nesse incidente. Fazia tempo que eu não via um relatório assim com tanto erro, especialmente só de uma parte, no caso a torre de controle. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira ler com calma. Eu estou fazendo uma mega resumão aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas deu para entender basicamente o que aconteceu nesse incidente. Ficou muito claro o tanto de erro da torre de controle, e o avião e o carro acho que não tiveram culpa alguma, não dá para colocar culpa nenhuma nesses dois elementos do incidente. Talvez se fosse durante o dia, não teria acontecido, o Gol talvez teria visto ali, nem mesmo o giroflex do carro foi suficiente naquela situação. No relatório final você também vai poder ler todas as recomendações para mitigar novos incidentes ou acidentes, como em qualquer relatório de investigação de incidentes ou acidentes aeronáuticos. Vocês até me desculpem pelo vídeo um pouquinho mais longo, eu não gosto de produzir conteúdo muito longo, pois o pessoal gosta de uma coisa mais sucinta, eu tentei ser o mais sucinto possível nesse vídeo. Ou seja, todas as teorias da conspiração, inclusive a minha, foram ali por água abaixo, né? Simplesmente erros da torre de controle causaram uma tragédia. Aí você viu, quase causaram uma tragédia, né? A demora desse relatório, vamos falar assim, até que saiu rápido, mas foi demorado ao mesmo tempo. Foi justamente para a produção desse relatório mais completo. A torre sabia dos seus erros logo após o choque. Vamos ser bem sinceros, eles sabiam que tinham feito ali alguma cagada. É a palavra certa, cagada. E os fatos ficaram assim por baixo dos panos, por alguma razão que a gente não vai saber nunca. Talvez ali para não prejudicar os controladores em atividade naquele momento, talvez o pessoal do carro também, ninguém sabia quem era o carro. E até eu tinha questionado, né? Pô, mas e o negócio do carro? Ninguém sabe. Era só perguntar pro pessoal do carro. O pessoal do carro também não fazia a menor ideia do que tinha acontecido naquele momento. Eu questionei isso num dos primeiros vídeos, mas ficou muito claro. Eles simplesmente estavam lá, eles estavam fazendo o trabalho deles, e o pedido de retirada da pista do carro não foi com tempo hábil para sair. O ideal seria ter pedido o quê? Para a aeronave da Gol abortar a decolagem. Esse deveria ter sido o procedimento correto. Portanto, não havia ninguém importante dentro do avião da Gol, apenas aquela sucessão de erros da torre de controle. Bom, vídeo um pouquinho mais longo, aquela coisa, não dava para resumir tanto, mas assim, tá resolvido esse mistério do incidente lá do Galeão.
Fica difícil até imaginar uma cadeia de eventos tão grande, especialmente em relação somente à questão da torre de controle, sem teorias da conspiração neste caso. No final das contas, é aquela coisa, né? A torre já sabia da cagada logo após o incidente, o pessoal do carro foi literalmente vítima, o avião da Gol completamente, literalmente vítima. Nenhuma dessas pessoas, claro, foram identificadas para dar entrevistas, muito indicada pelo, não só pelo Cinipa, mas acho pelo pessoal lá do Galeão a não dar entrevistas, para não atrapalhar, no caso, as investigações. Não tenho notícias também do que aconteceu com os controladores, provavelmente eles foram tirados ali da função, obviamente logo após o incidente, estão fazendo outras atividades administrativas, não tenho certeza em relação a isso, mas também não é importante agora. Já foi resolvido esse mistério, foram feitas as novas recomendações de segurança e vamos ver se isso não volta a acontecer. Até fiz esses dias um vídeo em relação a um total que quase atingiu um carro de serviço lá no aeroporto de Curitiba no ano de 2024. Dá uma olhadinha nesse vídeo, também está bastante interessante. Agora está saindo vários relatórios, né? Então provavelmente daqui em breve deve sair o relatório também do VoiPes e você vai acompanhar aqui no canal, né? Que você gosta. Se você gosta do canal, você já sabe, você pode deixar um like, inscrever-se e a gente se vê na próxima. Rapaz, esse vídeo ficou longo, mas está mega resumido. Link do relatório completo aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço, gente. Tchau.